Olá, pessoal. Meu nome é André Doria, né? Sou professor de Direito Administrativo da Casa Concurso desde 2002. Também sou servidor público federal, já passei em alguns concursos públicos no Brasil e no exterior. E vivo a realidade do concurso público. Nesse encontro agora, nós vamos estudar uma lei que é a chamada Lei 8112, né? Que fala sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais. E eu digo, essa aprendizagem será uma aprendizagem com total facilidade. Por quê? Porque você vai ter slides, vai ter a minha explicação e minha exposição. Então, eu vou falar da lei, depois eu vou mastigar, colocar na boquinha de vocês para vocês entenderem. Então, isso vai ser muito fácil para vocês. Bem, antes de começar o nosso curso, eu quero dar alguns conselhos pela minha experiência em concurso público, pela minha experiência na minha vida profissional de estudante, onde eu alcancei os maiores níveis e títulos possíveis. Tá? Primeiro, o posicionamento do aluno diante de uma videoaula ou diante de uma sala de aula, mas nesse caso, quando você está assistindo um videoaula. Primeiro, toda vez que você abrir um vídeo aula, você tem que ter alegria. Alegria de estar aprendendo sempre algo novo que vai te levar à aprovação, certo? Depois, essa alegria você precisa manter porque ela vai regar a sua mente, o seu espírito, para que você possa fazer esse percurso grandioso que é percorrer todas as disciplinas do edital, do concurso. Outra coisa que as pessoas, quando chegam aqui a Casa dos Concursos, ficam na dúvida, será que eu consigo absorver? Eu estou sentado para fazer um concurso de técnico judiciário e junto de mim tem alguém que está fazendo direito no 5º e 6º semestre. Como é que eu posso me comparar? Todos possuem a capacidade de absorver qualquer assunto. Não importa a diferença de tempo para fixá-lo, mas todos, sem exceção, conseguem. Isso nós temos visto no nossa atividade aqui na Casa dos Concursos. Quantas pessoas começam do zero e hoje são servidores públicos, enquanto outros que já começaram, faziam direitos, etc., está aí batendo perna ainda, porque talvez não tivesse se dedicado exatamente como o outro. Uma coisa que eu sempre aprendi desde criança é que teoria sem exercício nada feito. E desde que nós começamos na Casa dos Concursos, nós botamos sempre explicação e exercício. E esse método se espalhou pelo Brasil todo, que eu vejo que todo mundo faz isso agora, né? Porque as pessoas, quando vinham à Casa dos Concursos, queriam uma palestra, como se fosse na faculdade. Palestra, a gente dá em faculdade, quando o aluno realmente não absorve quase nada e não sabe depois fazer um exercício. Se você nunca gostou de estudar, tem que aprender a estudar. Tem que começar a gostar. Então, começa como? Começa da seguinte maneira. Assunto dado em sala de aula é assunto estudado. Einstein dizia, insanidade é continuar sempre fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você nunca foi um bom aluno, nunca quis estudar, nunca quis ler, você não vai conseguir também nada se você não mudar esse seu comportamento. O cargo público, que vamos estudar aqui, o cargo público, ele se divide em cargo público efetivo e o cargo público em comissão, conhecido por vocês como cargo de confiança. O cargo público efetivo é aquele que tem concurso público. Então, ele, assim como o emprego público, que também está na administração pública, né, é acessível a todos nós brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei, via concurso público. E constitui um dos maiores direitos que a Constituição Federal colocou à nossa inteira disposição. O cargo público é pago com dinheiro público, então por isso tem que ser acessível a toda a população que esteja nas condições que a lei impõe. Alcançar um cargo público efetivo ou um emprego público, aquele que exige concurso público não é privilégio, mas mérito. Isso você tem que colocar na sua cabeça. Se fala muito na imprensa que os servidores é um privilégio, não tem privilégio nenhum, porque o concurso está aberto para todos. Você tem que estudar para fazer um concurso para aquele cargo. E você concorre com 100, 200, 300 mil pessoas. E quem é que passa?
quem realmente teve posicionamento, determinação, vontade de estudar. Então, é um mérito. Então, isso nós temos que acabar com essa falácia que a imprensa vem fazendo. Agora, além do cargo público efetivo, que é através de concurso público, nós temos também o cargo público em comissão, o tal chamado cargo de confiança. Esse sim é o privilégio, porque você não precisa de concurso público. Eu sou o prefeito, chamo você para ser secretária de educação. É um cargo em comissão, tá certo? Então, por exemplo, atualmente, o diretor da Polícia Federal, né, que foi exonerado, ali é um cargo em comissão. Se exonera e se nomeia livremente pela autoridade que tem competência. Esse pode ser um privilégio, mas o cargo efetivo, o emprego público, via concurso, é mérito. Bem, o que é que nós vamos estudar? O regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias federais e das fundações públicas autárquicas exaradas na Lei 8.1.1.2.90. A primeira pergunta que se faz é: o que seria um regime jurídico? Bem, eu vou dar singelamente alguma noção para vocês do que seria um regime jurídico. Por exemplo, quando você vai a um shopping, né, comprar, existe ali duas pessoas: você, pessoa física, natural, e a pessoa com quem você está comprando, a loja, que seria uma pessoa jurídica. Entre você e a loja aparece uma lei que está disciplinando o comportamento daquela compra e da venda. Compra por você e venda pela loja. Que lei é essa? A lei do consumidor. Ali está incidindo umas normas que está definindo o regime jurídico aplicável naquela relação entre aquelas duas pessoas. Em matéria de trabalho, por exemplo, vocês têm na iniciativa privada o seguinte: vamos supor que eu seja um engenheiro eletricista e que seja o melhor do Brasil. E uma empresa chamada Braskem me quer contratar. Vamos lá? Então aqui eu tenho o André, engenheiro eletricista, e do outro lado está a outra pessoa chamada Braskem. Ó, eu posso dizer: Braskem, eu posso realmente trabalhar para vocês, mas eu quero trabalhar 6 horas e ganhar 30 mil reais por mês. Se eles aceitarem, maravilha. Isso, vamos fazer um contrato e vamos começar o trabalho. Nesse caso, nós temos uma relação jurídica entre duas pessoas, cujo regime jurídico é dado pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Esse regime é um regime de tipo contrato, né? É um regime que eu chamo bilateral, porque tem duas vontades, a vontade do empregado e do empregador, né? E aí nós vamos ter o tal chamado regime seletista. Quando você faz um concurso para um cargo efetivo, ali o regime já é outro, é dado pela Lei 81.12. Essa lei é conhecida como Estatuto do Servidor Público Civil da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. E por ela ser conhecido como estatuto, o regime jurídico é chamado de estatutário. Então aqui o negócio é o seguinte: você está aqui como servidor público e o seu patrão agora vai ser a União, né? Você está fazendo concurso para a Receita, para a Polícia Federal, tá? Etc. Então, na realidade, o que vai incidir? Qual é a lei? Quais são as normas que vão incidir, né, dizendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, as proibições? É essa lei que vamos estudar hoje, a Lei 81.12, que é a lei que vai estudar o regime estatutário. Estatutário, ou seja, um regime de direito público, porque aqui nós estamos falando de direito administrativo. Lá na Braskem nós estamos falando de direito do trabalho, tá? É um direito chamado direito privado e aqui é um direito público. Então são regimes diferentes, entenderam? Então é isso que significa o regime jurídico. O regime jurídico, então, significa, em matéria de servidores públicos, o conjunto de normas, leis, né, referentes aos seus deveres, proibições, direitos e demais aspectos da sua vida funcional. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal. Tá? Então, nós passamos a ter um novo Brasil, não fisicamente diferente, não culturalmente, mas juridicamente diferente. Passamos a ter o direito de ir e vir,
a liberdade de manifestar o pensamento, etc. E nessa época, a Constituição Federal exigia no artigo 39 que tanto a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal instituíssem um regime jurídico único nas suas administrações, direta, autárquica e fundacional.